versículo 5 a 8, podemos analisar aqui a expressão da humilhação dele, sendo Deus, feito homem, servo e obediente até a morte de cruz. Analisamos como é expressado aqui nos escritos sagrados a posição dele antes de descer aqui, tomar a natureza humana, e agora ele passou por essa experiência que deveria ser a nossa, né? Desta morte humilhante, né? Sem direito algum à vida. Diz assim, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Interessante aqui, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Dando ênfase à morte de cruz. Porque era a morte mais humilhante da época, né? Era a pessoa morrer morte de cruz, condenado da forma como foi, pior do que os outros que estavam, os companheiros, né? Que estavam ao lado, foi contado como malfeitores, como diz o profeta Isaías. E falando desta maravilhosa ação de Cristo, que ele humilhou-se a si mesmo, ele foi humilhado pelo ser humano e ele se humilhou a si mesmo, porque ele, numa posição honrosa, desceu dela e veio ser semelhante ao homem. O homem servo, não é o homem rei, né? O homem servo. Li certo dizer, numa certa ocasião, há muitos anos atrás, eu dizia assim: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E só Deus quis ser homem. Então vemos que ele tomando a forma de homem, sendo ele na forma de Deus, ele tomou a forma de homem. E homem servo, não é homem rei, homem servo. No capítulo 53 de Isaías, versículo 4 e 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então veja só, ele tomou sobre si, nós reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Lá nós vemos o texto de Filipenses, que foi lido, capítulo 2, o versículo 8, né? Fala que ele foi obediente até a morte. Não vacilou em ponto algum. Enquanto o homem desobedeceu o Criador desceu aqui, tomando forma de homem, para obedecer, no ponto em que nossos primeiros pais, desobedeceram. Por isso aqui no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 12 de Romanos, veja como a Bíblia usa a expressão aqui dessa posição que fala desses. Fala assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. No capítulo 3, e o versículo 23 do mesmo livro, que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, porque todos, sem exceção, pecaram. Todo ser humano. E o salário do pecado, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem o dom gratuito de Deus. Não vai custar-nos nada. É de graça. É de graça. Custou um preço infinito pelo céu. O céu pagou um preço caríssimo. Mas, para nós, ser humano, com a dívida tão grande, tão alta, que os nossos recursos se esgotaria tudo e não resgataria nossa alma. O próprio Criador pagou o preço. Ilustra uma experiência de um pai que tinha no seu quintal um pé de frutas. E ele recomendou os filhos que não tocasse, não comesse daquele fruto, não apanhasse. Aquele fruto estava vizinhando com a pessoa do lado, né? E o pai falou assim: olha,
se algum de vocês pegar o fruto e comer, eu vou dar uma surra naquele que desobedecer. Mas ele saiu, né? O pai saiu, deixou os filhos em casa. Quando ele chegou, tomou conhecimento que o filho tinha apanhado do fruto e comeu. Aí ele pegou uma correia para dar uma surra, para cumprir a proposta que ele fez. O filho veio arrependido ao pai, pedindo perdão pelo que ele tinha feito, tinha desobedecido a ordem do pai. Que o pai não batesse nele. Falei, tá bem, meu filho, eu não vou te bater. Né? Mas você vai fazer o seguinte, você vai dar de mão nessa correia, que era para te dar uma surra. Você vai surrar o seu pai. Você vai dar uma coça no seu pai, porque as palavras que eu disse não pode voltar atrás. Já que você arrependeu, então você vai bater no seu pai. Pai, mas eu vou fazer isso? Sim. Você vai fazer, porque esse couro, essa surra, era para você. Então, você se livrando, eu vou apanhar no seu lugar. E o filho bateu no pai, deu uma surra nele. Né? Ilustrando o soberano, né? Que deveria nossos pais e nós, pagar a penalidade pronunciada pelo Criador. Mas não, o que fez o Criador? Veio aqui demonstrar publicamente uma obediência perfeita e um sacrifício perfeito para resgatar-nos do pecado e da condenação eterna. Quando fala aqui a Bíblia, o texto que foi considerado de Romanos, né, que o salário do pecado é a morte, essa morte que está falando aqui, não é essa morte física temporária, não. É a morte eterna. É a morte eterna. Porque existe duas mortes. Tem a primeira e tem também a segunda. A segunda é eterna. A primeira não. A primeira morte, ela não é eterna. Ela é passageira. Ela vai ser um sono temporário. Por determinado tempo. E aqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal, como seu substituto, a partir do momento que ele até então ele estava condenado à morte eterna, quando ele aceita, o que acontece no momento que ele aceita de todo o coração, naquele momento? Vamos considerar no livro de São João, capítulo 5, versículo 24. Aqui diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, passou da morte eterna para a vida eterna. São agora, até então, condenados à morte eterna, sem Cristo. E agora, com Cristo,
então candidatou-se à vida eterna. Não está mais debaixo da condenação eterna, mas está debaixo da promessa de vida eterna. E será cumprida quando Cristo voltar. É um privilégio, portanto, vale a pena. O grande sacrifício de Cristo custou um preço muito alto, muito infinito. Mas Jesus ficará no final como? Como ele vai ficar no final quando ver esses milhões e milhões resgatados da morte eterna? Vamos analisar aqui o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, fala assim: o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No final da história, o que vai acontecer? Cristo verá o seu trabalho. Ele vai ver que não foi em vão e vai ficar como? Ficar satisfeito, ficar feliz de ver não todo ser humano resgatado, mas aqui usou a expressão de muitos. Muitos. Diz que ele justificará a muitos. Infelizmente, o sacrifício dele foi abrangente para salvar a todos. Como diz a primeira carta de João, o capítulo 2, podemos ver como o sacrifício dele abrange, então, o universo com todos os seres humanos. Mas, infelizmente, nem todos valorizaram o sacrifício de Cristo. Diz assim, 1 João, capítulo 2, fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos, está falando aqui, dos salvos, dos crentes em Cristo, dos nossos. Não é propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também o quê? Pelo de todo mundo, mundo todo, todo mundo. Então o sacrifício dele é tão abrangente que ele alcança o universo todo. Todo ser humano debaixo do céu. Esse sacrifício é todo suficiente para resgatar a todos. Infelizmente, não são todos que se renderam ou se renderão. No livro de Mateus, capítulo 26, Jesus falando daqueles emblemas sagrado representativo aí, especialmente o seu sangue, né? O vinho representando o sangue. Ele faz referência aqui, o seguinte, capítulo 26. Aqui fala assim, versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui fala derramado por muitos. Por que não todos? Porque aí vai depender de quem? De cada um. Né? De cada um. É uma dependência individual. Cada um de nós. Para o céu, é todo suficiente para todos. Mas para a terra,
Apenas muitos, não todos. Mas vale a pena, né? Vale a pena aqueles que já compreendeu, aceitou e permanecer. Não ficar vacilando os seus pés, mas permanecer firme. No livro de Hebreus, capítulo 12, nós vemos aqui uma mensagem tão interessante para nós, fazer a nossa reflexão e pegar firme. Fala assim, versículo 3. Considerai, pois, aquele, Cristo, né, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmão, veja só, Satanás apresentou numa cor mais negra o caminho que o Salvador teria que traçar. De antemão, ele mostrou para o Salvador o que ia acontecer, porque ele é conhecedor das Escrituras e sabe o que a Escritura está dizendo a respeito de Cristo. Você veio aqui para morrer por esta nação? Esta nação vai te rejeitar. Vai te rejeitar. Você vai fazer um sacrifício tão grande para salvar os seus discípulos? Um vai te negar e outro vai te trair. Quer dizer, pintou o quadro bastante desanimador. Mas ele não deu importância, porque não perdeu o seu ânimo, a sua disposição que ele veio aqui realizar. Veja que no Getsemane, o cálice moveu na mão dele. Foi muito triste, muito angustiante o que ele passou no Getsemane. Se ele decidisse ali em voltar para o céu, de onde ele veio, e deixar a humanidade entregue à sua própria sorte, à mercê da escolha que fizeram no princípio, mas ele não fez. Ele angustiou, disse, a minha alma está angustiada até a morte. Sangue rolava desde a fronte ao chão. O sacrifício dele começou ali no Getsemane e foi concluído no Calvário. Por causa de quem? Por causa de nós. Por quê? O amor dele por nós, pela raça caída, era muito grande. No versículo 4 do capítulo 12, ainda, de Hebreus, fala assim, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Já esqueceste? Voltando aqui ao versículo 2, diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, aqui está, né? Olhando para Jesus, nós devemos sempre passar pela experiência de amargura, de sofrimento, de tentações, de aflições. Nós devemos olhar para Cristo, a experiência que ele passou. Olhar para Jesus
E ele, sem dever nada, nós somos culpados, ele inocente. Não desanimou, não frouxou da sua missão. E às vezes nós temos tendência, né? Quando a coisa arrocha muito, a gente acha pesado o fardo. E muitas das vezes, muitos abandonam, deixam o fardo no chão e não quer levar ele. Jesus sofreu naquela caminhada, né, que ele fez desde a sala do julgamento até o Calvário, perdendo sangue. O sangue pingando. Para quê? Sofrendo, caiu, ele caía, tempo em tempo, pegava a cruz, colocava sobre ele e ele caiu. Pegava a cruz, colocava de novo e ele caía. Não aguentava, não suportava, esgotado. Mas não reclamava nada. No Calvário, ao crucificar ele não queixou nada, apenas gemeu. O fardo tão pesado. Lembro que o ladrão da direita, né, quando viu o colega do outro lado amaldiçoando, falando coisa, você que salva-te, a nós também, entendeu? E começou a zombar. O da direita fala: vem cá, mas nós estamos na mesma condenação. Você nem ainda teme a Deus? Nós pagamos pelo que nossos feitos merecem. Esse nenhum mal fez. Ele é inocente, nós somos culpados. Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Aquilo Jesus se alegrou, apesar do sofrimento, mas ele ficou feliz por resgatar mais uma alma condenada no seu sacrifício maravilhoso em favor do homem. É muito gratificante, irmão, para nós saber o tanto que Deus nos ama. João 3,16, aqui está o pensamento central da Escritura, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quer dizer, essa tal maneira é uma maneira inexplicável. O ser humano não é capaz de descrever o amor de Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós meditamos nesse tema, o que nós devemos fazer em refletir no sacrifício de Cristo? Buscar, confessar de todo o coração a Ele a cada passo e colocar sobre Ele todos os nossos fardos, nossas angústias, nosso sofrimento, nossos pecados. Como disse o salmista e o apóstolo Pedro disse: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Ele. Devemos lançar sobre Ele. Aqui no texto, terceira mensagem escolhida, fala assim: coloque os seus pecados, tanto os de omissão como os de comissão, sobre o portador dos pecados. Cristo é o portador dos pecados. Vamos colocar sobre ele. Como diz Mateus, né? Cristo diz, Mateus 11, 28, 29, diz assim: vinde a mim,
todos que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele faz esse ardoroso convite: vinde, vinde a mim, todos, todos. Ele está convidando a todos. Deus nos conceda a tua graça, nos ajude para que possamos compreender o grande amor de Cristo por nós, o grande sacrifício que Ele fez na cruz, e buscar reconciliação com Ele cada momento, cada passo de nossa vida. Saber que temos um grande amigo que compadece de nós, que nos ajuda, né? E assim nós vamos ver aqui o último pensamento escriturístico aqui, em Hebreus capítulo 2, que fala assim, 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 17, diz assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele passou pela nossa experiência, não com o pecado, mas com a vida. Ele pode socorrer nós. Ele tomou as nossas fraquezas, nosso lugar, né? A humanidade dele, né? A nossa humanidade, ele tomou ela, ele sabe, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, né? Isto é, o diabo, né? Nesse momento, nós vamos louvar o nosso Deus, nosso Criador.